Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. E toda segunda-feira tem um tema aí diferente, uma forma diferente de ver as coisas bíblicas, e a gente vai trabalhar esses assuntos hoje aqui, e espero que Deus me use como instrumento das suas mãos, que possa ser bênção aí. Acho que é a Rosa Valdemar, né? Rosa Valdemar que entrou aí. Ó, Senhor, irmã, Deus abençoe e seja bem-vindo, em nome de Jesus. A gente vai na guarda aí dos irmãos entrando aí. Valéria também. Deixa eu marcar aqui, orar pelo Valdemar. Já marquei aqui, mano. Oração pelo Valdemar. Minha esposa entrou ali. Fala, Senhor, Lani, minha esposa, Deus abençoe. Meu auxiliar aqui é o Isaac, sempre comigo aqui. Família Cardoso, Diaconisa Célia, Diácono Augusto, Valéria, Thaís, todos meus irmãos em Cristo da família Cardoso aí. Grande abraço. Benção demais, estamos aqui, eu não aguardo o pessoal vai entrando. Quem já entrou aí, pessoal, puder compartilhar a live, é uma benção muito grande, né? Vamos ser um canal de bênção aí, né? Em nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas aí pela palavra de Deus, uma palavra tão importante, né? Para esses dias, Deus colocou no meu coração para pregar hoje. Creio que há de abençoar meus irmãos e todas as pessoas que vão assistir. Então, vamos orando, né? E enquanto isso o pessoal vai acabando de entrar. Quem já entrou, quiser compartilhar a live, é uma bênção em nome de Jesus. Eu vou apresentar aí a oração que a nossa irmã Rosa lhe pediu, né? Aproveitar que eu já estava iniciando aí. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos, Senhor, na Tua presença. Te louvamos, te agradecemos por este ano, pela Tua bênção, tudo que o Senhor tem feito até aqui. Até aqui nos ajudou, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, pela Tua bênção, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor, física, material, espiritual. Nós repreendemos todo o mal sobre os lares aqui representados, aqueles que vão assistir a live, os que já estão assistindo, os que ainda vão entrar. Em nome de Jesus, todo mal de cada casa, de cada lar, de cada pessoa que está sendo representada assistindo essa live, eu repreendo todo mal, saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, do vício, ó Pai, liberta, Senhor, de todo mal em nome de Jesus. Ó Pai, cada lar, cada casa, Pai, representada, Pai, pela vida, Senhor, do Valdemar, liberta, Senhor, ele de todo mal, seja repreendido da vida dele, que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, sobre o lar, que haja saúde no seu corpo físico, todas as pessoas que estão assistindo essa live, ó Pai, em nome de Jesus, onde ela chegar, se tiver alguém enfermo, Senhor, com alguma dor no seu corpo, alguma enfermidade, em nome de Jesus agora, eu repreendo agora, todo espírito de enfermidade, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Ó Pai, que a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o casamento, abençoa a mente, o corpo, a alma e o espírito,
Toda obra contrária no casamento saia na autoridade, em nome de Jesus. Toda obra maléfica, diabólica, contrária à vontade de Deus, tudo que não vem de Deus, ó Pai, nós já repreendemos, Pai. Todo mal saia e não volte mais, em nome de Jesus. Guia, Senhor, as minhas palavras, aquilo que eu vou falar. Envia, Senhor, pessoas que possam assistir essa live, ó Pai, que eles possam ser, ó Pai, libertos, tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, a revelação da palavra, a revelação da necessidade, inteligência emocional, inteligência espiritual. Dirige, Senhor, as palavras, sabedoria, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E, ó Pai, dirige, ó Pai, esse momento. Coloca, Senhor, as Tuas palavras na minha boca, que eu possa falar somente aquilo que vem do Teu coração, e tudo possa ser para a glória do Teu nome, que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Estou vendo ali, irmã Simone. Pastor, irmã Simone, Deus abençoe. Irmã Cleide, pastor, irmã Cleide, Deus abençoe. Meus irmãos aí da Aliança de Fé, né? Benção demais. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Todo mundo que entrou aí, que quiser compartilhar essa live, abençoe a vida de alguém, manda um link, convida alguém a ser abençoado aí através da palavra de Deus. Já já nós vamos entrar na palavra. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então vamos, né? Vamos para a palavra de Deus. Quem estiver chegando, vai chegando aí, né? Deus vai enviar as pessoas para que possam ser edificadas através da palavra de Deus. Vamos lá. O tema da mensagem nossa hoje é: tudo é vaidade. Se você ler o livro de Eclesiastes, né, Salomão na sua velhice, é o livro que Salomão escreve na sua velhice, ele fala, várias vezes, né, muitas vezes nesse livro, ele fala sobre isso. Tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Pastor Jaco Luiz, professor Luiz, seja bem-vindo. O tema da mensagem de hoje nossa aí: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então vamos lá, a gente aprofundar um pouco aí. Vaidade é necessidade de se mover. Vaidade é necessidade de se mover procurando validação alheia. Vaidade é necessidade de se mover procurando validação alheia. Mais uma vez, vaidade é a necessidade de se mover procurando validação alheia, seja pelo modo de vestir, comer, viver, comprar e etc. Vaidade, mais uma vez, necessidade de se mover procurando validação alheia, querendo provar para alguém alguma coisa, fazer coisas, tomar decisões, ter um estilo de vida para ter a validação alheia, para que a sociedade te aprove, para que alguém te aceite, para que você seja aceito por alguém, para que as pessoas te elogiem. Então procura se mover, ou seja, viver procurando a validação alheia, seja pelo modo de vestir, comer, viver, comprar e etc. Nós temos vivido, por causa dessa vaidade, tudo é vaidade,
nós temos vivido uma que a gente chama de competição predatória. Competição predatória, que é aquela, por causa da vaidade, olha só, por causa da vaidade, ou seja, necessidade da validação alheia, por causa da necessidade de provar que está bem sucedido, provar que tem um bom casamento, provar que a sua família é perfeita, não tem defeito, provar que você tem boas condições financeiras, para ter uma validação de alguém. Então, a vaidade traz em si a procura da validação alheia. E aí, essa validação alheia leva as pessoas o que a gente chama de competição predatória, que é aquela situação que nós medimos as pessoas porque elas têm, e a vaidade faz a gente medir as pessoas por aquilo que ela tem, ou por aquilo que ela faz, ou por aquilo do jeito que ela veste, ou por aquilo que ela ganha, ou tem ou deixa de ter. O mundo mede as pessoas assim. E então gera-se uma competição predatória. Se eu tenho B, eu quero ter C. Se eu tenho C, eu quero ter D. Se eu tenho D, eu quero ter F. Se eu tenho F, eu quero ter o G. E não só para que eu possa ter isso, melhorar a minha vida, dar um estilo de vida melhor para a minha família, mas para competir. Não é pecado querer melhorar de vida, trabalhar, ter uma vida digna, tentar viver melhor, tentar dar um estilo de vida melhor para a família. Isso não é errado nem pecado. A questão é quando eu me movo pela vaidade, e essa vaidade me leva à competição predatória, aquela diz assim: não, eu vou provar que eu sou melhor. Quem já viu isso? Às vezes a pessoa não encontra faz tempo um amigo de longa data que se conheceu na juventude, na infância. Flavião, paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Que há muitos anos não encontra na infância. Muitas vezes as pessoas querem impressionar. Não, o que ele vai pensar de mim se ele me vê assim? O que ele vai pensar de mim? Até porque a sociedade, amém, Flavião? A sociedade cobra muito isso e vê muitas pessoas assim. Então as pessoas têm vivido com essa necessidade da vaidade, de aprovação alheia. Quando você vê, aí vem a não aceitação da sua vida, porque as pessoas querem viver a vida dos outros. Elas veem o Instagram de alguém, um formato de família feliz, de uma foto, a foto da viagem ideal, a foto do carro ideal, a foto do trabalho ideal, e as pessoas se movimentam, Belinho, Paz do Senhor, Deus abençoe. As pessoas se movimentam pela validação alheia, não buscando o melhor para produzir, ter uma vida melhor ou melhorar a sua vida, para você viver bem, para você ter uma vida abençoada, para sua família viver de uma maneira equilibrada e em paz. Não, mas com a motivação de validação. E há vidas que se movem para impressionar, compram para impressionar, vestem para impressionar, compra algo para impressionar, para que seja aceito, para que os outros elogiem, isso é um massageio do ego.
Isso é pro ego ser massageado, e isso é vaidade. Aí que está a vaidade. A vaidade está no sentimento de validação, no sentimento de eu preciso de alguma forma provar para alguém alguma coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 5, uma live fé instrutiva nessa segunda-feira. Amém, beleza. Colossenses 3, 5 diz assim: portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. A ganância tem a ver com a vaidade, ou seja, normalmente eu me movimento querendo um desejo descontrolado por acúmulo de coisas, e esse que é a ganância, é um desejo descontrolado por um acúmulo de coisas, e aí eu me movimento porque eu preciso provar. Isso nasce na vaidade. Amém? Quem está entendendo? Provérbios 27, 2. Olha o que diz a palavra do Senhor: não faça elogios a si mesmo, deixe isso por conta de outras pessoas. Não queira produzir o seu elogio, não queira produzir você um elogio para você mesmo. Ou seja, a vaidade faz você querer uma validação para receber um elogio. Mas aqui, não é o que o texto está falando, não é uma procura por validação, mas você ser elogiado por fazer o bem, e não pelo acúmulo. Não ser elogiado por uma construção, por algo, um coração focado na ganância, da onde eu quero ter coisas, construir coisas para que eu seja elogiado. Isso é produzir o próprio elogio. Isso é querer produzir o próprio elogio. É querer estar bem destacado, é se destacar para ser elogiado. E é isso que a sociedade está perdida, está fazendo. A mulher quer fazer 10 cirurgias plásticas por causa da sua autoestima e a procura de visualizações na internet, de elogios. Entenda, não é errado querer melhorar alguma coisa se a intenção é se sentir bem para o esposo, ou esposa para o esposo. Mas quando entra, por exemplo, a lascívia, ela já se torna pecado, que é o desejo de ter um corpo que atrai, independente do motivo. Não, eu quero ter o corpo que atrai, eu quero ser elogiado. Eu quero ter um carro top do mais top, porque eu quero chegar nos lugares e eu quero um elogio. Eu quero que alguém me elogie pelo carro que eu tenho. Não, eu quero chegar no lugar e que todos olhem para mim e percebam quem eu sou. Então, o elogio que nós devemos não esperar, mas quando você faz algo para Deus, quando você, pastor Mateus, grande abraço, estamos juntos. Quando você faz algo de bom para alguém, do bem, você não faz esperando um elogio, você não faz esperando que alguém te elogie, não. Você orou por alguém foi curado quando você orou, alguém foi liberto quando você orou, alguém foi abençoado, Deus abriu portas, ou alguém se converteu através da sua vida. Então,
esse elogio que vai vir, ele não é um elogio que você está procurando, você está fazendo bem, você está pregando evangelho, você está abençoando pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo libertas através da sua vida, e elas vão às vezes agradecer, vão dizer: ô pastor, obrigado, você foi instrumento na minha vida. Obrigado, irmão, você foi instrumento na minha vida, foi instrumento de bênção. Existe uma diferença nas motivações, o que está por trás daquilo que está sendo feito. Eu me movo por vaidade, eu me movo por ganância, eu me movo para ser elogiado como uma sociedade que vive nisso, uma sociedade perdida. A Bíblia fala que um cego guiando outro cego está os dois no buraco. A sociedade está atrás de curtidas, de likes na internet, de elogios, de ser o centro das atenções. Nós nunca vivemos um tempo tão estranho como hoje, que as pessoas querem ser o centro das atenções, com uma coisa, com outra coisa, né? Alguém talvez, não, eu quero ser elogiado pelo meu corpo, eu quero ser elogiado pela minha inteligência, eu quero ser elogiado. Não, nós não devemos nem procurar elogio. Faça o seu melhor para você, faça o seu melhor para o seu semelhante, faça o seu melhor para a sua família, faça o seu melhor, não porque alguém vai elogiar você, porque você vai receber um elogio, mas porque você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e os elogios que os outros vão fazer vão ser consequência. Amém? Quem está entendendo? Quando eu olho aqui para o livro de 2 Coríntios 10, 12, segundo aos Coríntios 10, 12, diz assim, eu vou pegar aqui na revista corrigida esse, olha só: porque não ousamos classificar-nos ou compararmos, olha que palavra, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos não podemos viver de falsos galanteios, seja nós mesmos com a simplicidade que Deus proporciona. Isso aí, Belinho. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Olha só, prestou atenção nesse texto? Segundo aos Coríntios 10, 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, ou que se louvam a si mesmos com os lábios, ou que fazem coisas para louvar a si mesmo, para de alguma forma alcançar um louvor intencional através da vaidade, da ganância, de caminhos criados para se sentir melhor, para se sentir, não, porque, não, irmão, a Bíblia fala assim que a bênção de Deus na vida de um homem não está nos bens que ele possui. Quem entendeu isso aí? A bênção de Deus na vida de um homem não está nos bens que ele possui. Tem coisas mais importantes para ser elogiado. Tem coisas mais importantes para fazer pelas pessoas, por você, pela sua família, do que o elogio porque eu sou o corpo sarado, por um elogio porque a mulher quer alcançar likes, ou quer alcançar curtidas, ou quer ser desejada por homens. Isso não vem de Deus, e o mundo está tomado disso aí. Olha o que diz o livro de Eclesiastes 2, Eclesiastes capítulo 2, 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 2, 22.
Diz assim: afinal, o que é que o homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é dor e tristeza, noites sem dormir, cheias de preocupação, que vida sem sentido. Por isso cheguei à conclusão de que não há nada melhor para o homem do que ter prazer em seu trabalho, comer e beber à vontade. Também vi que até mesmo esse prazer vem de Deus, porque ninguém pode se alegrar ou se alimentar sem Deus. Olha só, boa coisa, a tradução revista corrigida desse texto diz assim, ó, 2:24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. A palavra do Senhor diz que nada desse mundo nós vamos levar. Não trouxemos nada e não levaremos nada. O que então nós devemos fazer? Salmo 90:12. Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. A Bíblia diz: há quem faça pobre, tendo grande riqueza, e há quem se faça rico, não tendo coisa alguma. Você já viu aquelas pessoas que, mesmo não tendo muitas condições, conseguem viver feliz, conseguem viver alegre, conseguem reunir a família, sentar, comer, ter assuntos alegres, prazerosos, sem nenhum tipo de ostentação, mas consegue se alegrar com aquilo que tem, consegue se alegrar com o que Deus preparou, consegue se alegrar com o seu dia, consegue dormir. Salomão chega ao ponto de falar que para alguns a sua riqueza não deixa dormir, perde o sono. Ou seja, não é errado, não é pecado ser próspero financeiramente falando, não é pecado viver bem, ter uma boa vida, não é errado, não é pecado. Mas o que eu estou falando de Eclesiastes, estou falando de Salomão. Salomão foi o homem mais rico que já pisou na terra. E ele foi arrazoando, ele foi analisando. E a gente olha para o mundo, a gente vê o mundo se matando. Não, porque eu preciso tirar o que é do outro, eu preciso ter mais, eu preciso ser melhor. Essa é vaidade. Eu preciso ser maior, eu preciso ter mais posição, eu preciso ser mais visto, eu preciso ter mais likes, eu preciso ter ser mais conhecido, eu preciso ser mais famoso, eu preciso ter mais condições financeiras,
eu preciso ter mais. Não tem contentamento, não tem alegria, não tem, tudo se perde em validação alheia. A alegria da casa se perde na validação alheia. A alegria da vida se perde na validação alheia. Não, o que eles vão pensar de mim se me ver com essa roupa? O que eles vão pensar de mim se eles me ver com esse carro? O que eles vão pensar de mim se eles me ver nisso, naquilo, em tantas coisas? E o mundo está tomado por isso. Quantos jovens têm se perdido porque o jovem ele vê, se compara com outros, e aí muitos infelizmente entraram para o caminho errado, entraram para o caminho da vida fácil, da vida da droga, de vender drogas, por exemplo, porque aí ele consegue chegar mais rápido ao objetivo. Muitos pensam assim. O tráfico nasce disso, nasce nisso. O crime, o roubo nasce nisso. O desejo de chegar no objetivo, né? E aí quando não dá para fazer de um jeito, faz de outro. O outro pensa, não, eu vou vender um carro aqui, ele está com quilometragem alta, eu vou voltar a quilometragem. O carro está com 300 mil quilômetros, eu vou voltar para 100, eu vou voltar para 50, eu preciso vender bem vendido, porque eu quero dinheiro. O outro pensa, não, eu vou explorar o empregador, eu vou pagar o mínimo possível, eu vou explorar o empregado, eu vou pagar o mínimo possível. Não importa se ele não come bem, não importa se ele não tem condições de viver, pagar sua energia, seu alimento. O importante é eu me dar bem na vida. Então o outro, eu não importa o que acontece com o outro. Quem entendeu? Isso é em nome da vaidade, em nome da ganância, em nome da cobiça. Tudo gira em torno disso, é um mundo perdido em torno disso, dessa cegueira espiritual. Não, eu tenho que me dar bem de alguma forma. Não importa a forma que eu vou me dar bem. Se eu preciso defraudar alguém, se eu preciso tirar o direito de alguém. Não, a pessoa trabalha lá e não, eu não vou pagar direito não. Que direito na onde? Que se vire. O importante é eu me dar bem. Não importa o quanto alguém vai sofrer com isso. Os políticos são exemplo disso, da ganância, da vaidade. O que importa é eu me dar bem. Não importa se eu vou desviar dinheiro do idoso do INSS. Não importa se eu vou tirar dinheiro dos hospitais. Não importa se eu vou tirar dinheiro que era para construir uma creche, uma escola. Isso não faz diferença. O importante é o quanto eu vou me dar bem. E isso vem por causa da vaidade, da ganância. Amém? Quem está entendendo? Mas o povo de Deus não foi chamado para isso. Não foi chamado para pensar dessa forma. Amém? Quem entendeu isso? Olha o que diz a palavra. Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. O que é sabedoria? Quer saber qual é a sabedoria que a humanidade devia ter? Olha que o Salomão fala no livro de Eclesiastes 12. Olha o que ele fala, Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. Esta é minha conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. E agora, hein? E agora, hein? Esta é minha conclusão final: tema a Deus. O princípio da sabedoria é o homem temer a Deus. Essa é minha conclusão final: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos.
Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Quem faz coisas para se dar bem desonestamente nesse tempo e não se arrepende verdadeiramente, vai se dar muito mal na eternidade, porque nada há oculto que não seja revelado, não há nada encoberto que não seja descoberto. Nada está oculto aos olhos de Deus, nada, absolutamente nada, nem as palavras. A Bíblia fala que toda palavra ociosa que os homens disserem vão dar conta diante de Deus no dia do juízo. Nem palavras ociosas que os homens disserem, porque eles vão dar conta no dia do juízo até das palavras que eles falam no oculto, será colocado no telhado. Olha só. Sendo assim, o apóstolo Pedro fala, sabendo que o julgamento começa na casa de Deus, e se ao justo é difícil ser salvo, imagine o ímpio e o pecador. Se ao justo é difícil ser salvo, imagine o ímpio e o pecador. Quem é ímpio e pecador? O ímpio é quem sabe certo e faz errado, e o pecador, aquele que está na prática habitual do pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo, debaixo de um arrependimento, de um reconhecimento, há perdão, a libertação, a transformação. A sociedade está perdida, a maioria está perdido na vaidade. E o escritor de Salomão disse: tudo é vaidade. Na sua velhice, a última escrita de Salomão da velhice, as últimas escritas de Salomão da velhice, esta é minha conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que for feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. E que nenhum de nós queira estar em juízo, mas que se arrependam. É o desejo de Deus que se arrependam, todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade não é um pastor, a verdade não é uma placa de igreja, a verdade é Cristo, é Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E aquele que confessar Cristo diante dos homens, ele o confessará diante de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os pecados, todos os pecados, ó Pai, nossos, daqueles que estão nos ouvindo, seja por atos, palavras, consciente e inconsciente. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, que nós possamos ter um coração no Senhor, ter um coração em Deus, ter um coração na tua vontade, ó Deus, porque nesse mundo tudo é vaidade e aflição de espírito, mas que nós possamos fazer o conselho de Salomão, quando ele disse: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é a coisa boa que o homem deve fazer. Que nós sejamos, Senhor, guiados pelo teu Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, tenhamos sabedoria para viver, para entrar, para sair, não com os olhos na cobiça, na ganância, mas com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque a tua palavra, Senhor, diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor nos dá
tudo o que é necessário, e nós cremos na Tua palavra. Abençoa a vida dos Teus servos, dá uma semana de bênção para eles, de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que enriquece, mas não acrescentam dores, possa estar na vida deles física, material, espiritual. Que o acrescentar do Senhor seja, Senhor, para o Seu nome ser glorificado e não para a vaidade. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que Cristo diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados, Deus abençoe. Uma semana abençoada para vocês. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Tamo junto, grande abraço.